Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi. Estamos aqui na playlist Vida na Arte com o convidado Luiz Carlos Petri, que é filósofo, topólogo, artista plástico e professor da PUC de São Paulo. Hoje nós vamos tecer aí algumas considerações sobre a obra do Luiz, envolvendo aí inspirações no Jacques Lacan, na psicanálise do Jacques Lacan, na topologia. Eu mesmo tive a oportunidade de estar em contato direto com as obras dele. Ele é meu amigo pessoal, é importante dizer. Tenho muito carinho por ele, pela arte dele. Já fui representado, inclusive, em quadros, né, que ele fez. E estou muito feliz aqui de poder estar com ele nessa playlist que a gente fala sobre arte, biografia, sublimação, a importância da relação entre a arte e a vida de cada pintor, de cada autor. Então, Luiz, quero dar boas-vindas a você, meu caro. Seja bem-vindo e a palavra está com você. Obrigado, Daniel, pelo convite. As pessoas que estão assistindo esse vídeo também, eu dou meu alô para vocês. E, então, talvez eu possa apresentar uma interface, uma perspectiva que tem cruzado a minha vida desde a infância, que na ordem é a psicanálise, digamos também a filosofia, a ciência, no caso, e a arte, né, que estaria junto, diretamente ligada com a própria psicanálise no começo das coisas que eu vinha fazendo, né? Então, eu fiz formação em psicanálise no Centro de Estudos Freudianos na década de 60, me tornei psicanalista e atendi muitos anos em clínica e atendo hoje ainda, dou cursos, supervisões e trabalho com a topologia lacaniana. Mas talvez para entender o processo eu precisaria começar desde o começo, sim, né? E você pode entrar a qualquer momento e fazer perguntas, né? Ah, Bom, assim, eu nasci numa cidade chamada Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, né? E aqui eu estou mostrando a imagem da casa onde eu cresci, onde eu me criei, onde eu fiquei até aproximadamente 31 anos, né? E é uma casa muito grande e o quintal era muito gigantesco, tinha 4.000 metros quadrados, tinha uma pequena floresta atrás que tinha sido plantada pelo meu avô, pela minha avó e por mim juntos, né? Progressivamente, com árvores de vários tipos, né? E algumas coisas. E do lado, aonde tem na parte de baixo, mostra uma clive, passava a estrada de ferro e fazia a volta no morro, numa curva que foi cortado por causa da, da ferrovia que existia na época, né? Eu nasci em 58, então desde criança eu ouvia o trem passar todos os dias, em vários horários, e um deles era às 6 da manhã, onde ele tocava o apito. E era o horário que eu acordava e ia para a escola, né? Eu fui criado pelos meus avós, junto com a minha mãe, porque quando a minha irmã nasceu, logo depois a minha mãe se separou do esposo dela e foi morar com os avós, né? Então, desde pequeno, eu tive assim uma certa influência no caso do meu avô. Então, assim, eu estou mostrando aqui a foto minha quando eu tenho 4 anos de idade. Estou eu, a minha mãe, que era uma mulher linda, maravilhosa, né? A gente falar isso da mãe é uma coisa muito estranha, mas ela era. Minha mãe teve 5 casamentos, né? E vários relacionamentos durante a vida, né? Quando ela estava bem velhinha e doente, ainda o pessoal ia levar flores para ela no apartamento onde ela estava residindo, né? Isso aí. E ali do lado da minha irmã, que é mais velha que eu 1 ano e meio, e eu sempre ia atrás da minha irmã, eu gosto muito dela, nós somos muito amigos, né? E ela também desenvolveu esse aspecto da arte, apesar dela ter estudado
matemática, física na universidade e depois direito, e ela é advogada. Ela também, na fase adulta, voltou a pintar, desenhar, e tem trabalhos, eu vou mostrar um trabalho conjunto nosso, que nós fizemos, né? E aqui na sequência eu tenho uma foto que aparecia antes também, algo minha, da minha irmã, que sou eu e ela, e aí tem uma coisa muito característica da minha pessoa, que é a gravata borboleta, que eu adoro, né? Então, eu, desde os 4 anos até por volta de 10, 12 anos, usava sempre uma gravatinha borboleta que tinha, ela era azul marinho, com bolas vermelhas com um círculo dourado dentro e depois o vermelho também, né? E era uma coisa que eu simplesmente adorava, né? Então, hoje, quando eu vou a uma festa, eu ainda uso esse tipo de coisa, porque eu gosto muito mais do que aquelas gravatas e tal. Bom, a coisa toda da arte, ela começa exatamente com a minha vivência familiar. O meu avô era artista, mas era um artista que a gente chama hoje designer de calçados e vestuário, né? Ele tinha uma empresa de calçados masculinos e femininos, né? E no final ele ficou só com femininos e ajudou na implantação dessa frente de sapatos e produção de calçados que teve em Franca, em São Paulo, né? Estimulando isso, né? E o meu avô, ele era uma pessoa muito inventiva nessa área. Ele teve 2 prêmios na área do design de calçados, né? E o que fez com que ele criasse uma coleção específica. E como é que é aquela história? Por exemplo, ele desenhava todos os dias de noite, depois da janta. A minha casa, como eu mostrei, era uma casa gigantesca, né? Era uma casa muito grande, e ele ia para uma área que tinha fora, que tinha sido construída por ele, para fazermos festas, porque nós tínhamos festas, recepções e festa nas quartas, sextas e sábados, né? Onde tinha música, dança, comida, alegria. Ele recebia representantes do Brasil e fora do Brasil para poder dirigir os negócios dele, né? Ele sentava ali numa mesa grande e ficava desenhando em folhas de papel de seda, um papel amanteigado, em que ele colava sobre formas de sapato e ficava desenhando. E criança sabe como é, né? Quer ficar junto com os avós. E eu me lembro sempre, a partir dos 3 anos, pedia para sentar no colo dele. E eu sentava no colo dele, fiquei sentando no colo dele, acho que até os 7, pouco mais. Tanto quando ele lia o jornal, aí ele ficava me orientando nas letras, nas coisas, lendo para mim, né? Aprendi a ler nesse processo, né? E eu, com isso, também queria desenhar na forma, né? E ele me dava os lápis para desenhar também. Com o passar do tempo, né, a atividade ficou bastante interessante. Eu comecei a desenhar, sentando do lado dele, desenhando, 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 desenhando. Então, sempre foi uma forma de eu expressar os meus pensamentos e sentimentos, né, durante toda a minha vida. Tanto é que, na universidade, quando depois eu fui fazer o curso de psicologia e fui estudar as disciplinas de neuroanatomia, que tem sempre muitos esquemas, eu comecei a desenhar eles num caderno especial e colorir, né? Que depois a gente fez xerox e andou pela universidade anos a fio, né? Até esses dias encontrei uma pessoa que me falou que tinha usado o meu resumo do Guiton, né? Que é um grande, um grosso manual de neurofisiologia, né? Ah, Acontece que quando eu entrei, para ter uma ideia, por exemplo, assim, a minha língua materna, ela foi o alemão, porque era o que se falava em casa, né? Eu fui aprender o português aos 6 anos, quando eu entrei no jardim da infância, né? Aí comecei a aprender o português, etc. e tal. E foi no final dos meus 6 anos
mais ou menos na segunda metade do semestre, eu fui encaminhado para análise. A minha mãe já fazia análise, minha mãe fez análise a vida inteira. Aí vocês veem uma mulher que na sua época, na década de 50, se divorcia e tem vários casamentos, é uma pessoa que enfrenta toda uma série de preconceitos sociais, etc., né? Bom, eu comecei a análise porque eu tinha algumas características bastante específicas, como os psicólogos dizem, eu era uma criança diferente, superdotada, né? Mas que na época, dentro dos padrões rígidos daquela comunidade que eu vivia, diferentes da minha família, que era bastante aberta, né? Chocava bastante. Então eu comecei a minha análise e com o psicanalista, o psiquiatra, psicanalista com o qual eu fiz o trabalho todo, sem nunca utilizar medicação, né? Fui até os 19 anos, né? No meio disso, eu fiz uma análise que ele também me encaminhou, e ao mesmo tempo ia toda semana no consultório dele, ia 2 vezes por semana a Porto Alegre, que era a capital do Rio Grande do Sul, né? E que ela tinha o consultório na Rua da Praia, para vocês terem uma ideia, né? E era uma maravilha, eu adorava, principalmente porque depois eu era levado por um rapaz muito querido, né, que o irmão dele, pequeno, estudava comigo, mas ele trabalhava no escritório do meu avô. Tá? Eu podia, depois da análise, ir nas lojas americanas e subir a escada rolante e tomar uma Coca-Cola, comer torrada e comprar aviõezinhos da Revel, né, que eu era apaixonado por isso. Então, comprava dois, três, né? Primeiro comprava um. Aí, na terceira vez, eu falei para o meu avô, puxa, mas eu comprei um, mas já montei no ônibus na volta, né? Daí ele disse, que interessante. Ele disse assim, então tá, compra três, porque daí tu monta um na vinda, quando tu chegar, e depois, durante a semana, tu monta outro. Então, eu tinha uma coleção de aeromodelos, navios, que eu sou apaixonado por navios, muito grande, né? Foi uma aventura. E sabe como é criança? A gente sempre é bastante ativo, né? E, por acaso, eu sempre sentava no banco, depois do corredor do lado, de um senhor que também pegava o ônibus, porque a gente ia no começo, bem no comecinho da tarde, depois do almoço, mas voltava só às 6 da tarde, porque a gente ficava passeando, se divertindo lá em Porto Alegre. E esse senhor sempre vinha. E quando eu comecei a montar os aviãozinhos no ônibus, eu dava partes dele para esse senhor segurar, que era um adulto jovem que vinha trabalhar em Porto Alegre. Anos e anos depois, quando eu venho numa das viagens de São Paulo para o Rio Grande do Sul, já professor da PUC, eu vou dar uma conferência no Rio Grande do Sul, eu estou no avião, eu sento, e estou lá, abro um livro, começo a ler, né? O voo levanta, e a pessoa do lado diz assim, posso fazer uma pergunta? Eu olhei para ele assim, porque é uma coisa característica, né? Principalmente da cultura de onde eu venho, né? Dizer, perguntar se pode perguntar, né? Que é muito esquisito, né? Se dá licença para isso, né? E eu disse, claro, o teu nome é Luiz, não é? Aí ele disse, eu disse, sim, como é que você sabe? Não era tu não vinha sempre às 6 da tarde durante 2 anos para Novo Hamburgo, de Porto Alegre, né? Montando aviões da Revel? Sim, sim, como é que você sabe? Eu sou aquele que segurava os modelos. Nossa, aí foi uma alegria, né? Ficamos conversando, né? Aí ele disse para mim, eu sempre achei que tu ia ser professor, alguma coisa assim, né? Né? Mas assim, então, é muito interessante porque por volta da minha adolescência, depois de eu ter concluído o curso de mecânica, né, ter saído, eu não cheguei a terminar o último ano, né, em função de aspectos importantes da ditadura militar, porque eles estavam dando batidas, e eu saí avisado pelo diretor da escola, né, porque eu era, como se diria naquela época, um subversivo, né, um agente da democracia, né? Eu
fui fazer duas coisas. Primeira, por sugestão do meu analista, fui fazer um curso, fazer um pós-graduação, que eu tinha conseguido uma vaga para mim, numa especialização, que era em análise de sistemas, que era feita pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob encomenda da Procerf, que era a Companhia de Processamento do Estado do Rio Grande do Sul, porque eles haviam instalado no governo do Estado um computador similar ao que tinha na URGS, que é o Burroughs 6700, uma máquina gigantesca, que ocupava um andar inteiro do edifício. E o sobrinho do meu analista era o diretor do departamento de computação da URGS. E eu, então, recebi esse convite para fazer o curso e fui, assim, alegremente. Aí aconteceu uma coisa, nesse momento, porque eu tinha aproximadamente 15, 16 anos, lá pelos 15 anos, eu descobri, sempre gostando muito de ler, né? Eu estou pulando um fato que me estimulou muito nesse aspecto, né? Que é que durante toda a minha infância, o meu avô, por ser católico, ele tinha dois amigos que eram padres maristas e que trabalhavam com ensino e que tinham feito doutorado no Vaticano, essas coisas. E eles sempre passavam os finais de semana lá em casa. Então, tinha um quarto específico para ele, quarto de hóspede, para os dois, ou era um, ou era outro, ou eram os dois, às vezes. E sabe como é, né? Eu era o responsável por atender eles, se eles precisavam de água, bolsa quente, aquela coisa toda. E, por outro lado, eles também me davam toda a atenção. E quando o irmão Fulgêncio, que foi depois o bibliotecário da PUC, até morrer, a PUC de Porto Alegre, voltou num mês de março, ele trazia das viagens slides e projetava para toda a nossa família durante todo um sábado de noite, durante 4 horas, era uma festa isso. Apresentou uma viagem que ele tinha feito para a Grécia, para Atenas. E quando ele começou a falar sobre os deuses e sobre a Acrópole, eu disse para ele, incrível isso, eu quero um dia ir lá. E aí começou o meu processo. Aos 15 anos, eu estou pulando, né? Eu comecei a comprar os volumes da coleção dos Pensadores. Essa coleção aqui hoje, que eu só estou aqui com o livro do Spinoza, no presente momento. O restante da coleção está com a minha filha, porque eu dei para ela. E comecei a ler a coleção dos Pensadores. O primeiro volume, porque eu comecei a coleção atrasado, era o do Heidegger, né? E aí, sabe como é que é, né? E o segundo que eu peguei era o do Freud. E eu me apaixonei. E nesse curso de análise de sistemas que eu fazia na quarta-feira de tarde, voltava para a minha cidade, ia sábado de manhã, passava a manhã e a tarde estudando, eu visitava as livrarias de Porto Alegre, a Livraria do Globo, a Livraria Lima, e ficava antes da aula lendo, porque o local do curso era muito próximo, questão de 1.000 metros, 1.500 metros, né? E lá eu encontrei a obra do Freud e comecei a namorar. E pude, com a ajuda da minha família, o apoio, comprar a obra do Freud em espanhol. E comecei a ler o Freud, né? E aí o Freud, junto com o Heidegger e o Karl Marx, claro, começaram a pautar a minha vida. Junto a isso, eu entro numa coisa que se chama hoje é um pouco fora de moda, que é o Liceu de Artes. E eu faço 4 anos do Liceu de Artes, 16, 17, 18, 19. E no Liceu de Artes eu vou estudar com um artista chamado Marciano Schmitz, que é um artista originalmente surrealista, acadêmico, né? E desenvolvo com ele, principalmente, a questão do desenho acadêmico e também da pintura, né? Mas a pintura não tanto, porque eu daí vou, no meu temperamento,
fazendo modificações, né? E começo a trabalhar. Tanto é que eu tenho vou mostrar para vocês o meu aqui o meu desenho de 1978, que é um desenho que as pessoas diriam, um pastel seco, né? Que é um vaso, uma garrafa, um tijolo e uma mesa, e atrás uma parede, né? Que é o meu exame no liceu na parte do desenho. Só que ele não é feito com pastel, ele é feito com giz de quadro negro de professor, né? Então, para dar uma ideia de como é que é o processo, o pastel é muito mais fácil de trabalhar. E no giz de quadro negro você tem as cores básicas, sabe? Você tem que misturar elas e trabalhar elas para isso, né? Então tá aí. E a partir daí eu comecei a desenvolver todo um trabalho que tinha pelo menos três vertentes, né? Uma era a vertente dos estudos. Eu, por exemplo, eu fiz mais de 50 reproduções por uma questão técnica de estudo da Sistina Délfica do Leonardo, do Michelangelo, na Capela Sistina. Então, eu exercitava ela, e uma época eu fiz uma exposição, inclusive, com várias delas, né? Não tinha todas, porque eu fazia uma, pessoa, alguém gostava, dava de presente, né? Ou mesmo ela se perdia e tal. Hoje eu não tenho mais nenhuma, deve ter por aí alguém na sua casa que tenha algum exemplar, como, por exemplo, um desenho que eu vou mostrar depois. Então, era a questão dos estudos específicos, como é, por exemplo, o meu exame no liceu. O segundo era um trabalho de arte, principalmente na área de desenho, que era político. Político porque ele era um trabalho de contestação do regime político militar, né, em favor da democracia, né? Ora, e a outra área era uma área surrealista que tinha a influência da psicanálise, né? Então, como eu falei que eu fiz o curso de mecânica técnica, né? E naquela escola nós tínhamos um sistema que era de aprendizagem dirigida, um sistema americano, de passos sequenciais, e eu gostava muito dessa coisa do desenho, né? Para mim, fazer os passos da mecânica era tranquilo. Então, eu fiz todos os passos, assim, em questão dos 4 anos e um ano. E quando eu terminei, eu virei para o monitor e disse: não tem mais alguma coisa aí? Aí ele disse: não tem mais nada, acabou. Mas tem umas apostilas aqui que a gente não usa que vieram, que é de topologia. Tu tá afim de dar uma olhada? Eu disse: manda. E aí eu comecei a fazer os desenhos e estudar as apostilas com as instruções de topologia. E simplesmente me apaixonei por aquilo. E aí, desde aquela época, eu comecei a pegar os rótulos das garrafas e outras coisas, daqui o rótulo da Blue, né, da garrafa, né, e, e comecei sistematicamente a brincar com eles, né? Tanto é que uma vez eu peguei os rótulos todos, das garrafas em um mês, e fiz aqui, justamente hoje, né? Ela tem uma cola, e eu pego, né? E faço uma torção aqui. Para vocês, ela vai parecer dextrógena ou levógena, mas ela é dextrógena para mim. Montando bandas de moedas, né? Então, eu estou pulando, né? Mas depois eu vou voltar a isso, né? Sobre por que isso marcou a minha existência como pessoa, como pesquisador, como profissional e assim por diante, né? Então, em 1976 e 78, eu pintei vários, até 79, 80, vários trabalhos, fiz vários desenhos
mas eu vou mostrar somente um, pelo menos, né, que eu tenho digitalizado aqui, que é o comedor de macarrão, né? O comedor de macarrão é uma pintura que eu comecei e eu começava muitas vezes uma pintura, quando eu estava num certo ponto, eu parava e deixava ela do lado, por 2, 3, 5 anos, né? As pinturas assim que eu fui obrigado a terminar, de começar e terminar de uma vez só, eram as encomendas que eu tinha, né? Como tive várias encomendas, né? Como, por exemplo, a pintura de um painel de 4 metros por 2 metros de altura para uma boate, né? Só que a boate, vocês sabem, a balada ela tem não tem luz, né? É no escuro e tem as luzes aquelas, né? Mas tem uma luz importante que é a luz negra, que é uma luz que produz refração. E aí eles queriam muito essa pintura, né? E eu disse, tudo bem, mas eu não vou pintar na parede, eu vou pintar numa tela gigantesca, né? Eu disse, mas como é que vai aparecer de noite? Eu disse assim, não se preocupe. E aí eu fiz o seguinte, eu peguei as tintas que a gente usa para asfalto, fosforescentes, né? Que elas, se tu desligar a luz, elas aparecem, e eu peguei toda a cromática de cores e compus a pintura com isso, né? Então ela, se tu desligava a luz da boate, o painel aparecia por causa da luz incidente que tinha. Quando ligava a luz negra, ele saltava, né? Então isso é uma das coisas, né? Bom, depois disso, em 1981, quando eu ingressei na universidade, eu fui contratado por um estúdio de produção de imagens. Bem por acaso, eu estava na praia, na casa de um amigo meu, e o cara apareceu lá para visitar o amigo e vi meus desenhos. E ele queria muito fazer um. Era um estúdio de esquerda, São Paulo, né? E eles queriam muito fazer um trabalho específico, que não fosse fotografia, porque eles trabalhavam muito com fotografia, faziam os posters que se vendiam em todas as universidades do Brasil no final da década de 70 e durante a década de 80. E ele me fez a proposta de que eu fizesse um desenho baseado numa foto que tinha sido tirado pelo Dom Pedro Casaldaglia e que ele tinha feito um poema. E eu fiz, e aí está para vocês, o índio do Xingu, em sistema pontilhista em tamanho A2, né? E que levou 400 horas para desenhar, porque eu usei bico de pena, eu não usei caneta, né? Tanto é que os traçados são sempre diferentes, né? E usei a técnica não da achura, mas do pontilhismo para fazer a figura, né? E foi muito legal, porque rendeu uma grana muito boa, né? E eu também recebi uma coleção de 200 exemplares, e outros também, que eu podia vender. Montei uma banca, como se diz, né? Ao estilo Aristófanes, né? Criticando Sócrates, né? Na banquinha, aquela no livro dele, As Nuvens. E então ficava desenhando nos horários que eu tinha livre, e vendendo nas faculdades, né? Para ganhar uma grana, no caso, né? Bom, em 1985, eu pintei uma série de 4 telas a óleos, nas quais eu fazia uma retrospectiva do meu caminho para o pensamento que envolvia arte, psicanálise e topologia, né? E as questões subjetivas que eu sempre tive que enfrentar, né? Eu vou explicar isso. É que em 1981, quando eu ingresso na universidade, eu já tinha estudado Freud, já tinha lido Freud, Marx, a coleção dos pensadores, né? Que eu tinha, assim, dizendo, eu sou um nerd, né? Sempre fui, mas um nerd, como a gente diz, alegre, né? Sempre de bom humor, né? Nessas coisas e nas outras. Quando eu estava tomando um café, eu não lembro mais ou menos que data, teria que ter olhado isso, na padaria do meu padrinho,
e lendo a Folha da Manhã, que não existe mais, eu vejo uma matéria falando de um psicanalista francês que havia falecido no dia seguinte, que era Jacques Lacan. Eu estava no primeiro semestre da universidade, ainda estava fazendo o básico, estava estudando matemática, né, com um grande matemático da universidade lá, fazendo cadeira básica, depois fiz mais 3 cadeiras com ele, depois, e por pouco não fui fazer o curso de matemática, né? E esse psicanalista que havia falecido se chamava Jacques Lacan. Aí eu fico, puxa vida, né? Em 76 já tinha visto a morte do Heidegger, né? Ficava pensando, né? Comecei a ler a Heidegger em 74, né? né? Aí eu pensei, bah, mais um, né? Que coisa. Eu saí, levantei e fui à cidade vizinha, onde era a Unicinos, onde eu estudava, e fui no centro, nas livrarias universitárias. Procurar o quê? Textos do Lacan, porque eu tinha ouvido falar ali na matéria que ele tinha um tal de seminário. E cheguei na livraria Rotermund e achei um seminário para vender, o Seminário 11. Eu peguei o seminário na prateleira, abri ele aleatoriamente, como eu gosto de fazer, e dou de cara com uma figura da topologia. E olha, o 8 interior, eu digo. Topologia, nossa, esse cara deve ser o máximo. E eu fecho e vou me virar para o caixa para pagar. E nisso eu passo por uma flâmula. Como eu tinha a memória fotográfica, né, é uma característica desgraçada quando a gente tem isso, eu logo disse, putz, gril, decorei. Eu não li, eu só vi a imagem, né, do texto. E até hoje eu lembro dela, dessa poesia do Glauco Saraiva. E vou e encontro depois, numa outra livraria, o Seminário 1 do Lacan, né? E a partir daí eu decido começar a estudar o Lacan e fui atrás de toda a obra do Lacan. E em questão de 2 anos eu tinha conseguido todos os seminários, ou na Argentina, argentinos, ou as estenografias que eu ainda tenho hoje guardadas, né, que eu estudei, e começo a investigar a lógica, que eu gostava muito, e a topologia de Lacan, né? A topologia, do ponto de vista científico, e a lógica, em segundo lugar, sempre foram objetos meus de pesquisa e estudo sistemático, diário, né? Tanto que eu dei, durante 10 anos, aula na Unicinos, no curso de filosofia, depois, como professor de filosofia da linguagem e matemática, né? E era uma disciplina que era optativa para psicologia, para todos os cursos, etc. Bom, acontece que essa série de 4 quadros, elas vão apresentar a minha relação com esses elementos topológicos e psicanalíticos, né? Então, o primeiro quadro, que é a contemplação da estrutura boemiana anulada dos toros versus o conflito da esfera, que eu retiro de uma discussão e leitura e estudo da obra do René Magritte, que é a dos guizos, né, que se pendurava nas vacas, e ele transforma numa estrutura, digamos, eu diria, metafísica. Ele não gostaria de ouvir isso, né? O meu segundo trabalho é uma pergunta sobre o desfolhamento das superfícies e os planos, que vocês estão vendo aqui. O terceiro trabalho é o meu confronto com o nacional-socialismo, o nazismo e o seu mal. Eu estou de costas para esse anjo nazista que está segurando o Mein Kampf. Há uma estrutura topológica na frente dele o segurando, e no céu nós temos uma suástica invertida. Na verdade, a suástica original indiana, que ela é levógera. Ela tem a seta para a esquerda e os nazistas fazem para a direita. A suástica indiana, ela é negativa, ela é espiritual, né? Enquanto que a suástica nazista, ela é afirmativa.
né? Por isso que ela é para a direita, propositiva e dominante. E o quarto trabalho é o meu encontro com Freud. Por que eu pintei o terceiro trabalho? Porque durante toda a minha vida, como eu venho de uma comunidade teuto-brasileira, apesar de ser de uma família que não tem ligações nenhumas na origem, né, na tradição, com essas tendências fascistas, nazistas, etc. Como todo mundo sabe hoje em dia, eu me criei numa comunidade, numa cidade, numa região onde essas ideias fascistas de extrema direita sempre existem. E eu sempre fui muito procurado para tentar ser cooptado para essas coisas, e sempre fui um dialogante contra, né? O que não vem ao caso aqui, por exemplo. Mas se alguém quiser saber alguma coisa, pode ler o meu livro, O Fascismo de Massa, com o meu colega Rudá Hit, pela editora Cotter, né? O quarto trabalho é o meu encontro com Freud, onde eu pinto a casa dele na Morávia, segurada pelas mãos de Freud, onde Freud aparece, parte o rosto, o chapéu dele, que é maravilhoso, né? E a bandeira vermelha comunista junto com ele, e balõezinhos voando no ar, né? Que é uma coisa interessante, né? Acontece que quando eu entro em 1986, formado, entro na universidade, eu começo efetivamente, com o apoio da minha família, a estudar mais, com mais liberdade e afinco, o trabalho topológico de Lacan, né? E também, primeiro, o apoio da minha família, que naquela época me ajudou, me deu, né, um computador que era um XT, DXT2, que era importado, né, e que custou US$ 6.000, para você ter uma ideia, né, que sim, o pessoal me ajudou nesse aspecto. E eu comprei vários softwares, o 3D Studio para DOS, que é um software de modelagem tridimensional, e comecei a estudar como se escrevia textos, aquelas coisas todas, programação, que eu já tinha estudado antes, né? Já tinha essa formação na área da programação e análise de sistemas, mas em COBOL, e comecei a estudar as outras linguagens novas que tinha, mas investindo muito na questão da produção de objetos tridimensionais. Então, eu vou mostrar um objeto tridimensional, que é a minha primeira garrafa de Klein, depois, que eu modelei ela entre 1986 e 1977. Em 1977, eu já estou trabalhando na universidade, dando aula. Eu também já tinha feito a minha formação em psicanálise, né? Na primeira parte da década de 80, eu já estou atendendo consultório, e eu compro um outro computador importado, que é o Amiga Commodore 2000, que é o mesmo computador que o Hans Donner utilizava na Rede Globo, para fazer aquelas famosas vinhetas, né? Que era uma máquina que era uma loucura, né? E com ela eu compro da Alemanha uma recém-lançada tese de doutorado, porque eu li uma revista alemã sobre computação, arte, cultura, etc., essa coisa, né, 3D, que estava começando a ser divulgado, e tinha sido lançada uma tese de doutorado sobre o cinema 4D, que é um software de modelagem dimensional, para o Amiga. E por isso que eu comprei o Amiga, apesar de que eu achava ele show, né? Tinha os jogos e tal. Fiz 6 anos parte da comunidade internacional de Amiga, sabe? Que mandava as coisas para lá e para cá. Mas eu começo a estudar o cinema 4D e modelar com ele. Depois, quando ele vai para o PC, eu também segui no PC, né? Então, eu começo a produzir objetos topológicos entre 1986 e 2000, né? E começo a programar ambientes virtuais, mas que eram locais para a experiência estética digital da topologia psicanalítica. O que acontece é que eu começo a pintar e modelar em 3D e progressivamente eu paro de pintar
por causa de uma questão de tempo, porque eu dava aulas na universidade, a Unicinos, então, estava me financiando nessa minha pesquisa, com uma bolsa, eu estava fazendo o mestrado com Ernildo Stein, na área da filosofia, né? E eu tinha meu consultório. Então, você vê, né? Muitas vezes sobrava só o final de semana. E eu tinha também, a partir de 1990, uma filha, né? Que hoje é filósofa e psicanalista, né? Aí, com a minha ida para São Paulo, eu começo a voltar a desenhar, ter tempo para desenhar também. E quando eu defendi a minha tese de doutorado, eu pintei na volta, numa das vezes que eu voltava para o Rio Grande do Sul, que eu trouxe de São Paulo a tela, as tintas, eu pintei o quadro O Céu da Alegria, que inclusive faz parte da tua coleção particular, né? E que é um céu que trabalha topologia, porque ele trabalha a ideia da banda de Moebius, né? Que Então, não é a paisagem topometafísica, é né? a paisagem topometafísica, exatamente, é esse o nome Ah, dele. é. O céu da alegria é a parte de cima. E aí vai, e aí nessa época, em 2013, eu conheci o Pedro Barbosa, que é um semiótico português, de Portugal, né? Que é uma pessoa altamente considerada dentro do contexto na Europa, fez o pós-doutorado dele com Abraham Moles, e ele vem ao Brasil com o objetivo de conversar comigo e com o meu orientador, Sérgio Bairro. Por quê? Porque no ano de 2000, entre 1998 e final de 99, eu estive envolvido num projeto com o meu orientador de doutorado, que era na construção de uma obra que se chamou, no final foi publicada pela Mackenzie e pela Edux, a Universidade de Caxias do Sul, da editora dela, em bilíngue, com páginas coloridas com os nossos trabalhos, né? E a obra se chamava Hipermídia, dois pontos, psicanálise e história da cultura. Havia o livro de 200 páginas que, na verdade, era um making-of conceitual sobre o nosso trabalho. E o livro, se é que dá para chamar assim, ele estava num CD-ROM. E você só podia ter acesso a ele através da navegação num labirinto digital tridimensional e no qual você navegava e interagia com formas, animações e, dentre outras coisas, acessava uma série de coisas. Tinha gravações do Arnaldo Antunes já, tinha feito para nós e outras pessoas, e você podia acessar um laboratório de topologeria. Porque um dos motes desse trabalho era a crítica a esta obra aqui, do Alan Sokal, no qual nós assinamos os dois textos, né? Todos os textos, né? Você tem mais de 1.600 páginas de material dentro do CD-ROM, porque é um formato diferente do papel. O papel daria o quê? 700 páginas, uma coisa assim, todos os trabalhos que nós estamos colocando. E aí a gente faz esse trabalho muito interessante. A minha tese de doutorado, ela se chama Topofilosofia, que é o mesmo nome do meu canal no YouTube. E nesse trabalho, nessa minha tese de doutorado, eu investigo a possibilidade da fundamentação da topologia tridimensional em Jacques Lacan, né? Na obra de Jacques Lacan. E é um trabalho que eu venho desenvolvendo até hoje, né? Hoje eu tenho um canal do YouTube que tem centenas de vídeos, né, topológicos de animações e palestras, etc. E então, eu pintei esta obra, que é a paisagem topometafísica, na alegria de ter defendido o doutorado, né? Isso foi em dezembro, quando eu volto para o Rio Grande do Sul. E aí, no meio disso, eu vou passar agora uma animação rapidinho aqui do lado. Eu produzo, com o Pedro Barbosa, a obra
que é a ópera quântica Alette Sator, que ele havia desenvolvido, né? Que é uma coisa maravilhosa. E nós já falamos aqui no canal sobre o Alette Sator, eu acho que não há necessidade. Quem quiser procurar pode ver o Alette Sator. Em 2011, o curador da Bienal de Cerveira, o Alette Sator participa também com obra digital na Bienal. Tá aqui na playlist Vida na Arte e na playlist O Estranho, a obra Alette Sator, que a tradução tá como Rota das Estrelas. Tá? Então, o título do vídeo é Rota das Estrelas, que é o encontro com o Luiz, comigo, com Pedro Barbosa, para falar de como foi realizado esse trabalho, tá? Só um parênteses, né? A Alette Sator é Rota Stella em latim ao contrário, né? Quer dizer, Rota das Estrelas traduzido, né? E aí, então, em 2011, o curador da Bienal de Cerveira de 2011 me convida para participar 3 meses antes da Bienal, que era março, tinha que entregar o material. E ele fala em dezembro, e aí eu produzo uma obra em 2 meses, que é uma obra de programação, arte, 3D, pintura, etc. e tal, que eu chamei de Labirinto Artístico-Filosófico 1260. E o objetivo desse trabalho é falar sobre a topologia psicanalítica, né? Sobre os seus mais múltiplos aspectos, influências, convergências. E nesse trabalho, que é um ambiente, um mundo digital interativo, que você entra e percorre um labirinto, onde tem telas interativas, você tem inúmeras coisas, dentre elas pensamentos, né? Principalmente os pensamentos topológicos de Heidegger, né? Colocados ali, e outros autores, né? Tem participações da Olgaria Matos, né? Professora da USP, com voz dela, Lúcia Santaella da PUC, o Arnaldo Antunes e outros, né? É uma obra muito, muito interessante, né? E é legal, né? E aqui eu estou colocando, então, 2 telas mostrando vários momentos dessa obra, então. Os sapatos abandonam o seu estado de ocultação e revelam sua essência, o ser útil. No quadro acontece a verdade. A origem é a fonte da essência na qual habita o ser doente. A mosca é tão pequena, menor que uma moeda, e tem milhares de células. A célula da mosca é tão pequena, menor que a mosca, e tem milhares de moscas. A questão da estética é determinar o que pode preencher esse requisito de ser admirável. Caminho e balança, ponte e palavra encontram-se em uma passagem. Vai, e toma sobre ti erro e pergunta ao longo de tua única morada. Caminho e balança, ponte e palavra encontram-se em uma passagem. Quando a luz da aurora cresce silenciosa sobre os montes. Caminho. Bom, depois, em 2013, entre 2011 e 2013, eu começo a desenvolver dentro do meu programa de pesquisa topológica, sempre no estudo bibliográfico,
intelectual da questão da topologia, eu também começo a produzir trabalhos inicialmente desenhados. Mas, para entender isso, eu estou mostrando agora um trabalho que é o Continuum, né? Que é um desenho feito a lápis 6B sobre um papel fabriano A0, que é gigantesco, ocupa quase toda uma mesa, né? E um papel que custa, só a folha custa R$ 200, para ter uma ideia, né? E ela tem uma característica especial de poder receber desenho em camadas, e preservar as camadas e não borrar, né? Eu trabalhei cerca de 500 horas nesse desenho. E eu fiz ele durante o mês de julho, que era o mês de férias, que eu não saía, não fui dar aula fora do Brasil nessa época, e fiquei trabalhando nele, né? E ele trabalhava essa correlação entre a questão do contínuo e da topologia, no qual nós temos aquela mulher à esquerda, que está contemplando uma figura topológica, que é um toro, na verdade. É um toro que tem uma torção moebiana e se apresenta como um coração, no formato de um coração, de um pingente, muitas vezes, né? E que no centro dela está vazado, né? Não tem nada desenhado. E abaixo, em oposição, a filosofia da esfera, que é a filosofia da tradição filosófica ocidental, que termina com Sloterdijk, né? Dentro da tentativa de reduzir tudo a um único ponto, que é o qual sempre Lacan combateu, né? No caso, muito justamente. Aí tem vários desenhos, eu estou mostrando só alguns. Um outro é o Meditando em Rama, que é um desenho que tem a ver com a minha leitura da obra de Arthur Clarke. Eu adoro muito ficção científica, eu li muito Bradbury, Ray Bradbury, Asimov, eu li, acho que... Não li toda a obra deles, né, mas li bastante, né? Eu adoro eles, né? E também do Arthur Clarke. E o Arthur Clarke, eu li toda a série Rama, que ele desenvolve, que é o contato da humanidade com personagens extraterrestres, e o que se dá. E eu desenho aqui, no terceiro volume, entre o segundo e o terceiro volume, a presença de entidades espirituais e metafísicas dentro da nave, né? E um elefante meditando enquanto as coisas acontecem. Por isso que tem ali duas nuvens que vão se formando e se tornam dois corações entrelaçados. Porque a gente sempre trabalha na psicanálise, sempre está discutindo a relação com o supereu, com o grande outro, como uma questão neurótica, clínica, ou pior ainda que isso, né? Mas muitas vezes ela pode ser de outro modo. Como diz Freud, né? No final da década de 20, nos seus estudos sobre amor e sexualidade feminina, né? Ele vai dizer um supereu que nada exige, nada entrega, né? Então, do tipo assim, toda vez que aquela voz dizia, vai lá, lê aquele texto, né? Isso vai fazer bem para ti, né? Vai lá e desenha, vai melhorar o teu traçado. Quer dizer, há a participação dessa perspectiva, né? De um aspecto benfazejo, né? Então, essa é uma obra que eu tenho, ela é pequena, né? Eu desenhei ela no formato carta, mais ou menos, né? Mas ela é uma obra que eu gosto muito, que é de 2014. Em 2014, eu resolvo, em função do trabalho que eu mostrei em Rama, a começar um projeto junto com os meus alunos de mestrado e doutorado na PUC, os meus orientandos e outros que começaram a participar, uma obra digital chamada Rama, em que era inspirada em dois aspectos. Um, na obra do Arthur Clarke, nas questões que ele colocava, e dois, na pintura pré-surrealista, que é simbólica, do Arnold Böcklin, principalmente A Ilha dos Mortos, que era uma obra que o Freud era fascinado por ela e tinha uma reprodução dela no seu consultório. E aí eu começo a trabalhar a questão da topologia em Rama, né? E vou fazendo
O projeto geral se chamava Somni, que é a palavra latina para sonho, né? E a ideia que mantinha a discussão era somni non sunt consequentia rerum, que é do latim, que quer dizer os sonhos não são consequência das coisas, ou do real empírico, né, que nós vivemos, né? E aí tem um trabalho que apresenta essa ideia, que também é um trabalho gigantesco, feito em aquarela, lápis aquarela, Fabriano, né? E então eu tenho uma série de trabalhos aí, nesse que eu vou pular, e eu vou chegar em 2021. A pandemia. E eu estou aqui em Porto Alegre, num apartamento que eu aluguei, e trouxe a minha biblioteca para cá, deixei a casa lá em São Paulo, e eu começo novamente a pintar quadros, volto a pintar, fazer experimentos, e eu tenho uma série de 4 quadros que eu começo a representar toda a minha topologia tridimensional, de alta qualidade, que está no YouTube, e começo a levar para a pintura. E aqui eu tenho um grupo de 4 quadros, né, que vai falar dos 2 toros anelados, vai falar do toro se transformando num cross cap e da paisagem abaixo, né? Então é um quádruplo, ou seja, que tem que ser olhado juntos e não separados, porque eles formam um grupo. E na sequência eu tenho o quadro que eu levei de 2003, se eu não me engano, mais ou menos, até 2023, 22, até o final de 2022, que se chama O Nascimento do Desejo, né? Que por acaso também faz parte da sua coleção, né? E que eu agradeço muito você ter comprado ele. E é um quadro que mostra a verve. Oi? Eu que agradeço pela oportunidade. É, eu que agradeço. Estava precisando de grana naquela hora. E esse quadro, ele tem toda uma história muito interessante, porque ele tem uma produção digital antes. Os olhos que estão na figura são baseados numa modelagem tridimensional do olhar da minha filha, quando adolescente, lá por 2003, né? Então, e toda a discussão metafísica, topológica que está presente. O nascimento do desejo, ele está relacionado também com a criação de algo. E é por isso que as estruturas que estão lá em vermelho, elas representam imaginariamente um movimento, aquelas estruturas das paredes uterinas que se desprendem, se despregam na questão da menstruação e também das organizações vasculares do corpo humano, né? Então, mais ou menos isso. Na sequência, no segundo semestre do ano de 2022, eu pinto um outro quadro que eu também estava trabalhando desde aquela época e concluo ele, que é o Anjo Anarquista. Que o Anjo Anarquista está contemplando o futuro, olhando para a direita, né? E esse quadro eu pintei a finalização dele, desse Anjo Anarquista, pensando na pessoa que está aí junto comigo no vídeo, que é o Daniel, né? Então é muito interessante, porque o Daniel também é uma pessoa tensa, intensa, né? Uma pessoa forte, tem sentimentos, etc. E é um quadro surrealista, né? Bom, Muito obrigado. na sequência, no final do ano, eu estava trabalhando em alguns outros trabalhos, que eu não vou mostrar agora, mas o meu neto aparece aqui em Porto Alegre para passar uns dias junto com a minha filha, e ele diz: vô, eu queria pintar contigo, né? O Benjamin, né? E eu disse: claro, vamos pintar. Daí eu pego uma tela de 90 por 90, coloco no cavalete e digo: vamos pintar juntos, senta aqui. Botei o avental nele de pintor, né? E ele todo feliz, e pintamos esse quadro que está aí, né? Para vocês, né?
mostrando, né? No qual foi feito colaborativamente entre eu e o Benjamin, né? Bom, eu gostaria de mostrar agora um outro quadro que é o Voo do Dragão, que é um quadro no qual a figura humana foi pintada pela minha irmã e o restante do quadro foi pintado por mim, aonde nas nuvens eu tenho na esquerda um dragão de nuvens e todo o rabo dele vai se desenvolvendo ao redor e acima dessa figura feminina, o que mostra uma perspectiva do desejo sexual suave, né, em relação a la femme, né, em relação ao corpo feminino, etc. E, finalmente, eu vou mostrar um fragmento de uma obra que eu estou produzindo, que é o Encontro com o Crosscap, né, e no qual eu tenho um crosscap pintado, né, e o mundo parametrizado aonde ele se encontra. Antes de eu me aposentar na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, entre 2019 e 2020, né, lá por, deixa eu ver quando é que é mais ou menos, 2016, eu dei durante um ano um seminário de ontopoética do design, em 2 semestres, que era um seminário no curso de pós-graduação, PPG, mestrado, doutorado, Tecnologias da Inteligência e Design Digital. Participou orientandos meus e outros, foi uma coisa muito legal, no qual eu colocava as bases conceituais, filosóficas e artísticas de uma perspectiva de uma ontopoética do design, não no sentido do design de objetos, mas no sentido do design, ou seja, da estética transcendental na psicanálise e na arte, né? E na qual eu tenho um vídeo introdutório que eu gostaria de mostrar agora, se fosse possível, na qual eu combino um poema musicado e falado com as telas artísticas e as informações de texto, com a tela de divulgação do seminário para os meus orientandos. Tá? Vamos ver o vídeo, então. Caminho e balança, ponte e palavra encontram-se em uma passagem. Vai, toma sobre ti, erro e pergunta, ao longo de tua única morada. Caminho e balança, ponte e palavra encontram-se em uma passagem. Quando a luz da aurora cresce, silenciosa, sobre os montes. Caminho. Caminho e balança, ponte e palavra encontram-se em uma passagem. Vai, toma sobre ti, erro e pergunta, ao longo de tua única morada. Caminho e balança, ponte e palavra encontram-se em uma passagem. Quando a luz da aurora cresce, silenciosa, sobre os montes. Caminho.
Bom, esse vídeo dá uma ideia da vinculação dentro da universidade de uma pesquisa que envolve tanto a ciência topológica, a filosofia, a semiótica e a psicanálise. E isso também dá uma ideia, por exemplo, que eu não sou daqueles psicanalistas que acham que psicanálise não pode ser desenvolvida na universidade, só pode ser desenvolvida lá no brejo da minha clínica, etc. Não, eu acho que a psicanálise ela pode ser desenvolvida em qualquer lugar, no ônibus, né? Na praia, quando você está pesquisando. A gente não precisa ser muito cruel com isso. Acontece que muitas vezes na universidade se é cruel com quem está fora. Isso não deve se fazer. E quando se está fora, se responde também, reativamente, com razão, né, a uma defesa nesse aspecto. Mas é um trabalho que apresenta a questão de um outro ponto de vista que eu fiquei muito feliz, de certo modo, de encontrar no livro que eu estou lendo, do Marco Antônio Coutinho Jorge, o volume 4, que ele vai falar do laboratório do psicanalista. E o que ele vai procurar na entrada do texto, que é o ateliê de Leonardo da Vinci em relação a Freud. A importância da arte para a psicanálise. Né? E eu fiquei muito feliz com a delicadeza com que ele trata esse tema. E que eu acho que contempla muito essa proposta que você tem aqui, A Vida na Arte. Cada biografia é uma obra. É verdade. Puxa, obrigado, Luiz. Realmente a proposta aqui do canal é pegar essas pautas já antigas, né, que estão aí do estranho, que muitas vezes é contemplado a fins de literatura, de análise de literatura, mas não tanto na clínica, ou Uhum, a arte que é ligada muitas vezes a uma psicanálise aplicada, como era o caso que Freud fazia com Leonardo, Michelangelo, a Gradiva, né? uhum. Mas que são poucas as oportunidades que os psicanalistas têm de ou escutar ao vivo os próprios artistas falando de si, né? Ou seja, Sim. botar a arte para falar através daquele que a produz, né? Do seu autor, e de que maneira essa arte está conectada a uma forma de emancipação emocional ou de sublimação, se a gente quiser usar Não, terminologia sim. americana, né? Então, por isso que eu te pergunto, a arte para você, ela é um capricho estético ou ela realmente liberta algum sofrimento, alguma dor interna tua de uma forma mais profunda? Estou chutando na lata porque nós somos amigos Sim. e, e eu gostaria de saber essa tua posição. A arte, para mim, sempre foi um desenvolvimento libertador, no meu caso, de expansão do meu pensamento, da minha consciência, do meu sentimento, no caso. Muitas vezes por exemplo, teve algumas vezes que eu estava comemorando alguma coisa, fui comemorar, acho que foi em 2016 ou 2017, o Dia de Shakespeare, né? Que eu gosto muito, que eu li a obra toda, eu sou apaixonado por ele. Infelizmente, eu não sou um especialista nele, né? Mas eu li bastante, né? Não sou como Leandro Carnal, que é meu amigo, foi meu colega de faculdade, inclusive, meu colega de sala de aula, nós éramos amigos, somos até hoje, né? Ele era íntimo do meu orientador, né? Mas, nesse dia, eu desenhei algo relativo a Shakespeare. Shakespeare e Freud, né? Fiz um trabalho nesse sentido, assim, numa comemoração. Então, eu acho que a arte plástica, vamos dizer assim, ela é uma expressão do sujeito humano e do inconsciente, né, no caso. No meu caso, especificamente, o meu trabalho artístico, ele sempre é uma expressão de uma força ou das forças do inconsciente. Em alguns aspectos, são tematizadas por mim conscientemente, mas em outros aspectos, elas estão participando também de forma espontânea e natural nesse aspecto, né? Inclusive, eu fiquei muito feliz essa semana que me encaminharam um vídeo, um dos últimos vídeos do Christian Dunker, que é uma pessoa que eu respeito bastante, né?
que é a quarta vez que ele cita o meu trabalho de topologia no site, junto com o Mark Darmon, né, com o Edelstein, que é meu amigo, né, que é o trabalho que, em topologia, está na questão da preocupação dos objetos tridimensionais, mas tem arte também. E é por isso que em várias animações você tem o consultório de um analista, e quem está sentado no divã do analista, às vezes é um toro, às vezes é um cross-cap, e tem um modelo tridimensional lá, pensando ao modelo pensador do Rodin, que é outro cara que eu adoro, né? E nós temos também um outro vídeo aqui no canal com o Luiz, que é a importância da topologia Ah, é? lacaniana na formação psicanalítica. Está na playlist do Gaiata Drops, lives, entrevistas e muito mais. É verdade, é verdade. Quem quiser olhar. E tem vários elementos biográficos do Luiz lá também. Eu falo de como a topologia. E se você for assistir aquele vídeo, vai ver que é a mesma coisa que eu contei no momento pequenininho aqui, né? É, Exatamente. Você contou algumas coisas lá também que você recontou hoje aqui para a gente ver a importância disso para você, né, na tua vida, né? A é, topologia, a escolha pela psicanálise, né? sim. Quando eu fiz a minha formação filosófica com Ernildo Stein, trabalhei com ele, estudei com ele no mestrado e na URGS, e trabalhei com ele como secretário pessoal dele, ajudando na produção dos livros, né, dele durante 7 anos, né. Eu me entrei em contato com um autor muito importante chamado Hans-Georg Gadamer, que faleceu em 2001 e foi eleito como o maior filósofo do século XX. E o Gadamer vai dizer uma frase muito importante, que é a seguinte: arte e verdade, inseparáveis. E ao Olha, eu vou mesmo guardar essa. Hã? Vou guardar essa aqui no meu caderninho, né? É. E ao mesmo tempo, ele faz 5 referências altamente elogiosas ao Jacques Lacan, dizendo que aprendeu com ele. Aí tu vê, né? Então, e aqui nós temos um objeto de digital topológico que virou um objeto de arte material, porque foi impresso em 3D pela minha companheira, coordenadora dos meus cursos de topologia, a Isabel Bise, que tem 2 toros anelados, né? O verde corresponde ao toro do outro e o amarelo ao toro do sujeito. E dentro deles tem, cada um, uma banda de moedos de crochê, né? É uma obra linda, eu tenho ela aqui em cima da minha lace, não é lace, é lace, né? Para que é a minha nuvem de armazenamento de dados, né? E você acha que o nosso encontro de hoje, a nossa amizade, é como essa figura que você acabou de nos mostrar? É sim, eu acho que se pode usar o anelamento entre 2 sujeitos dessa forma, né? Também. Ou entre vários sujeitos, né? Mas o Lacan, para representar isso, utilizaria uma figura de cordas que se entrelaçam. Só que as cordas elas são infinitas, né? Tu não tem começo nem fim, mas elas se entrelaçam. E aí o Lacan vai usar, isso é o seminário 24 até o 26, né? O autoatravessamento das superfícies. As cordas estão sozinhas, mas em dado momento elas se aproximam e elas fazem um anelamento. Mas para fazer o anelamento elas têm que se autoatravessar. Ou seja, uma amizade ela é uma travessia através pelo outro sempre, né? Nesse aspecto, né? Então, sim, né? A arte é sublimação, a arte é emancipação emocional, é relação, é criação. Por isso, queria te agradecer aí pela presença novamente, por essa parceria tua aqui com o canal, que foi e é muito importante, né? E que sigamos, então, com muita arte, muito amor até o infinito, né? Porque, de alguma maneira, a matemática trata disso, o enigma da verdade e o enigma do infinito, né? Sim.
Muito obrigado pela oportunidade, Daniel, de poder falar sobre um pouco do meu percurso, não todo, né? Porque materialmente é impossível, como diz o Lacan, dizer tudo, né? Mas é topológico, né? É um percurso não todo, né? Não É, todo dito. é. E quem quiser ter mais informações sobre o meu trabalho artístico, topológico e psicanalítico, eu dou um curso de topologia extensivo, que é muito legal. Tem o meu WhatsApp aí embaixo, né? E é só mandar que eu encaminho para as respostas e questões, né? E também, de repente, esse semestre eu vou lançar um livro, né, pela editora Cotter, que é a Topologia e o Tempo, a Conjectura Lacaniana, que é o primeiro volume de 4 livros que eu vou lançar com ele, e que trata dos problemas topológicos e da solução de conjecturas que o Lacan colocou, né? Como se dá isso, né? De repente a gente podia fazer um dia um programa sobre isso quando lançar o livro, né? Com certeza, eu ia te fazer esse convite agora, você tirou as palavras da minha língua moebiana. É isso aí. Então tá, muito obrigado. Obrigado, Luiz. Grande abraço, querido. E, pessoal, valeu. Até a próxima. E para quem quiser, entra em contato com o Luiz pelo Instagram. Você aceita encomendas também e venda pelo Instagram das obras, né, Luiz? Ah, sim, sim, sim. Uhum. Ou pelo celular direto, né? Pelo É, WhatsApp. eu não uso meu e-mail mais, né? Dificilmente, só institucionalmente, né? Prefiro o WhatsApp, né? Ou Instagram, né? Isso aí. Isso aí, valeu, pessoal. Valeu, Luiz. Tchau. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.